Ao longo dos anos, os problemas ambientais aumentaram no mundo inteiro. É preciso mudar comportamentos e arranjar soluções para garantir espaços verdes como a estufa fria. O primeiro passo é saber a raiz destes problemas. Muitos são provocados pela sociedade e hoje damos-te a conhecer alguns deles. A população mostra cada vez mais preocupação com o ambiente. Ainda assim, continua a ter hábitos pouco sustentáveis. O uso excessivo de plástico continua a ser uma das práticas muito presente. Este resíduo polui oceanos e contamina os animais marinhos. Ora vê. O conforto que o plástico trouxe para as nossas vidas é inegável. Veio revolucionar a nossa sociedade e criar um novo estilo de vida. Conveniente, é certo, mas descartável. Neste mundo em que é tudo a correr, acho que fica muito difícil ganhar consciência. Quanto mais coisas nós fazemos no nosso dia-a-dia, menos consciência de cada uma temos. E então há certo tipo de coisas que ficam para trás, portanto uma delas, o cuidado, no fundo não ter este estilo de vida descartável, que é o que nós temos para conseguir corresponder às inúmeras necessidades e solicitações que temos no nosso dia-a-dia. Portanto penso que o nosso estilo de vida do século XXI é pouco compatível com o que seria necessário para termos uma vida mais amiga do ambiente. Os plásticos passaram por um processo de transformação, desde serem um produto natural a um produto sintético feito a partir de combustíveis fósseis. Estima-se que a quantidade de plásticos produzida desde 1950 atingiu cerca de 9,2 mil milhões de toneladas. The 21st century is not avoiding plastic at all. The 21st century is using more plastic than ever before. The only way to avoid it is to stop buying it, because it's everywhere. You're going to be challenged at every day to deal with plastic pollution. The only thing we can do is create a system that doesn't require throwaway lifestyles, and that system has not been invented yet. O plástico vai parar ao oceano através dos rios e mesmo do vento. Uma vez no mar, a ação da luz solar, do vento e das ondas leva à decomposição do plástico em pequenas partículas, os microplásticos. There are no innocent parties in plastic pollution. Everyone is responsible. Everyone is polluting with their clothing. Everyone is polluting with the stuff they consume that's packaged in plastic. There is no innocent parties. But the major driver of all these throwaway products is the industry itself. So they're making things that can't be recycled. They have not created an infrastructure to take it back and reuse it. And so therefore it ends up in the third world, in the poorest of the poor countries. That's where our trash is ending up. It's not being recycled. It's not recyclable. It's a false narrative. We must reduce the amount of plastic that we use. De facto, há produtos como as palhinhas e os sacos de plástico que não são recicláveis. Assim, reduzir e reutilizar ganham nova importância. There's no evidence that plastic pollution is getting better in any real meaningful way. The real challenge would be not to have another program where we extract more resources from the earth, but a true unifying program of action throughout all the nations of the world. E nós temos que entrar em pânico para resolver isto nos próximos anos. E quando isto estiver como fator principal na agenda política e o único que é, no fundo, essencial para tudo o resto acontecer, acho que só aí é que vamos ter verdadeira mudança, que acho que ainda não está a acontecer. 46 mil milhões de garrafas de plástico, cerca de 36 mil milhões de palhinhas e 16 mil milhões de copos de plástico. Os números são avançados por um estudo da Seas at Risk, publicado em outubro de 2017, sobre o consumo de plástico na União Europeia. Interessa perceber qual pode ser o papel de Portugal. Portugal, being small and being rich in a lot of natural resources, can be local. You can have a local economy. You can demonstrate that you don't have to bring things from all the way around the world to be happy. You can be relatively sustainable with your own products in a local economy. So one of the keys to eliminating plastic pollution
is not shipping. Segundo o relatório da Fundação Ellen MacArthur, é esperado que, em 2050, o peso em plástico no oceano supere o dos peixes. Já há medidas a ser tomadas. O Parlamento Europeu aprovou uma nova lei a começar em 2021. Vai passar a ser proibida a venda de produtos de plástico de utilização única na União Europeia. O Panorâmica de hoje é uma viagem ao ativismo ambiental italiano. Ana Maciel preocupa-se com os problemas do ambiente e por isso adotou um estilo de vida sustentável. Para além disso, tenta que todos façam o mesmo e ajudem o planeta. Desde o dumpster diving ao projeto Arcoat, estas são apenas algumas das iniciativas para promover a sustentabilidade. Nasceu em Itália, mas foi em Portugal que descobriu a sua verdadeira vocação. Ana Maciel é ativista ambiental e é através das redes sociais que consegue alcançar milhares de pessoas. Em 2017, iniciou um processo de mudança de hábitos, que hoje, ao partilhar, influencia outros. Bom dia, Ana. Bom dia. Como surgiu o teu interesse pelos assuntos ambientais? Eu acho que tudo começou já quando era criança, porque o meu pai é uma guarda florestal, por isso eu cresci muito em contato com a natureza, acho que já se criou esta conexão com o ambiente. Depois, o meu ativismo começou quando me mudei para Lisboa, há 2 anos e meio, e ouvi falar de Zero Waste pela primeira vez e percebi que é mesmo muito importante todas as pessoas perceberem que temos a responsabilidade de mudar o nosso estilo de vida e reduzir a nossa pegada ecológica. E o que é o Zero Waste? Zero Waste é uma forma de viver reduzindo de muito a própria produção de resíduos. Por isso, recusar as coisas que não precisamos, reduzir o lixo, reutilizar o que pudermos, reciclar. Depois, a última R é ROT, que em português seria compostar. E assim, seguindo essas regras, já se consegue não produzir quase nenhum lixo. E o que é que te trouxe até Lisboa? Eu gosto de Portugal, fiz o meu Erasmus aqui durante a licenciatura, gostei muito e decidi voltar para fazer um mestrado em ambiente e sustentabilidade no ISCTE. E quando é que percebeste que esta era a tua vocação? Eu não sei, foi muito automático, eu ouvi falar de Zero Waste e foi um clique mesmo. Eu percebi que há uma urgência e que esta é uma emergência e temos que fazer todos o nosso melhor. E por isso senti mesmo esta força dentro de mim que temos que fazer alguma coisa agora. E que hábitos é que tu mudaste na tua vida inicialmente? Eu basicamente comecei a analisar o meu lixo, por isso todas as vezes que ia ao caixote do lixo, parava um momento, olhava para a coisa que estava para deitar fora e pensava como é que podia não produzir este resíduo. E a primeira coisa foi a escova de dentes. A escova de dentes é em plástico, a maior parte das vezes não é reciclada e não é reciclável. E mudei para uma alternativa que é compostável, que é em bambu, que é uma planta super sustentável, cresce rapidamente, não precisa de pesticidas, por isso esta foi mesmo a primeira mudança. Tu criaste uma página de Instagram, a Euro to Zero, e quando é que essa ideia surgiu? Surgiu quando me mudei para Lisboa. Foi tudo super automático, ouvi falar de Zero Waste, percebi que eu tive mesmo que mudar a minha vida e percebi que todas as pessoas têm a responsabilidade de fazer o mesmo, passo a passo. Por isso decidi criar a página para utilizar para falar deste tema. Sentes que já conseguiste influenciar muitas pessoas? Acho que sim. É super lindo receber as mensagens das pessoas a dizer: olha, eu também mudei esta pequena coisa, olha, obrigada pela tua mensagem, ajuda a inspirar as pessoas. E eu também sinto-me super inspirada quando as pessoas mandam -me mensagem. Praticas também dumpster diving. Quando é que esta ideia começou? Então, quando mudei-me para este departamento, foi em janeiro do ano passado. E o que é o dumpster diving? É ir a ver o que é que está nos caixotes de lixo. Nós fomos fora de grandes supermercados, em Lisboa, e o que encontramos a primeira vez foi assustador. Havia 6 caixotes assim grandes, cheios de comida ainda muito boa. E decidimos tornar isto um hábito, decidi falar muito deste tema nas redes sociais, porque o desperdício alimentar é assustador e tem mesmo que reduzir. E com que regularidade é que costumam ir fazer esta recolha? Vamos mais ou menos uma vez por semana. E os produtos que recolhem são só para os elementos da casa ou partilhas com outras pessoas também? No início costumávamos partilhar, porque não sabíamos as quantidades para levar para casa. Ficávamos
muito chocadas nas primeiras vezes e costumamos levar tudo para casa. Mas essas eram quantidades enormes. Nós somos 8 neste departamento e não conseguimos comer tudo. Por isso chamei pessoas através do Instagram, convidei para casa e eles levaram comida. Sentes que o dumpster diving é uma atividade bem vista aos olhos das pessoas? Os jovens percebem melhor, acho, a importância de fazer isso, mas depende muito da pessoa. Se uma pessoa só olhar e ver pessoas a ver num caixote, talvez vão ficar um bocado weirded out. Mas achas que já está normalizada em Portugal essa prática? Não, ainda não. Acho que é muito relacionada a pessoas que talvez precisam de encontrar comida num caixote, comida de graça. É muito complicado ainda para as pessoas perceberem que há pessoas que fazem isso não por necessidade, mas para reduzir o desperdício. E que passo é que é preciso dar para mudar essa visão? É falar, é simplesmente falar. O que precisamos para as pessoas perceberem é falar do porquê que estamos a fazer isso. Que estilos de vida, que hábitos é que nos trouxeram à atual situação em que nos encontramos? Eu acho que foi o aumento da utilização de combustíveis fósseis, a grande quantidade de emissões de gás de efeito de estufa e, por exemplo, agora que ouvimos muito falar dos plásticos e também a utilização excessiva dos plásticos descartáveis. Então é preciso mudar? É preciso mudar, claro. E qual é o tempo desta mudança? Poucos anos. É agora. É pensar que temos que fazer alguma coisa agora. Depois não tem que ser tudo, né? Pode ser passo a passo. Pode ser uma coisa hoje, uma coisa amanhã, uma coisa o próximo ano. Mas é importante perceber que temos que começar a mudar agora. E quem é que precisa de começar a mudar? A mudança parte de quem? De todos. Tem que ser coletiva, né? Tem que ser individual, tem que partir da parte mais política, das empresas, mas somos todos. E como é que se consegue consciencializar as pessoas a mudar individualmente? Eu acho que a coisa mais importante é falar. É falar e mostrar que mudar os próprios hábitos não é complicado, não vai mudar de forma negativa a nossa vida, mas vai ter um impacto positivo também na nossa saúde, no nosso estilo de vida em geral. Por isso é falar, falar, falar. O teu ativismo é mais digital através das redes sociais. Achas que tem um impacto diferente do que se fosse um ativismo na rua? Eu acho que sim. Acho que o ativismo na rua é um bocado mais forte, mais direto. Eu, com a minha conta do Instagram, tento chegar às pessoas de uma forma um bocado mais tranquila. E acho que desta forma consigo chegar a muitas pessoas que talvez ainda não estão muito interessadas a estes temas, ou que, se ouvirem pessoas a gritar na rua, talvez ficam um bocado assustadas ou fecham e não querem ouvir. E o que é o consumo consciente? O que é ser sustentável a nível ambiental? Na minha opinião, o consumo consciente é saber o que é que se está a usar. É perceber como é que foi produzido, qual o impacto que foi criado no ambiente, nas pessoas, nas comunidades, e perceber o que é que vai acontecer a este produto uma vez que acabamos de usá-lo. Onde é que vai acabar? Vai acabar por ser incinerado no aterro, na natureza? Qual é o impacto que vai ter na fase da eliminação? E como é que se pode ensinar isso? Educação ambiental. Nas escolas, na televisão, nas redes sociais, nos jornais, tem que ser um bocado em todo lado, porque todas as pessoas aprendem de uma forma diferente. E a Ana tem outro projeto também, o ARCOAT. Sim, é um projeto que nasceu há 2 anos e meio, quando me mudei para Lisboa, e comecei a reparar que nos dias de chuva as ruas de Lisboa estavam cheias de guarda-chuvas partidos. E eu sabia que estes guarda-chuvas iam ser incinerados. Não queria que isso acontecesse, por isso comecei a levar todos os guarda-chuvas para casa e chegou um ponto em que tive demasiados guarda-chuvas, num quarto muito pequeno, por isso tive que encontrar uma solução e decidi criar casacos. E como é que é o processo de transformação de um guarda-chuva para um casaco? É um projeto de base comunitária. Temos pontos de entrega no país, as pessoas tornam-se Umbrella Heroes, salvam os guarda-chuvas da rua ou do lixo e entregam os guarda-chuvas nos pontos de entrega. Depois nós trazemos os guarda-chuvas até Lisboa, cortamos, lavamos, fazemos todos os cortes com os moldes e entregamos a costureiras em Lisboa que fazem a parte final e criam o casaco. E onde é que quer chegar com a marca? Somos 2 que estamos a trabalhar neste projeto. Para mim, esta marca, este projeto é importante para reduzir o desperdício. Para a minha colega é importante porque ela adora a moda e quer ter um impacto enorme na indústria da moda. Juntas, queremos mesmo que seja uma marca que mostre que lixo não é lixo. Lixo é lixo só porque nós escolhemos que já não tem valor, mas que coisas que se encontram num caixote podem ter uma nova vida,
E a nível de Portugal, achas que Portugal está no bom caminho a nível ambiental? Eu acho que está. Eu estou a ver muito potencial e muita abertura. Claro, há muitas coisas para fazer ainda, muitas coisas que poderiam ser feitas de uma forma melhor, mas acho que o interesse é presente. Que mensagem é que tu deixas a quem está a mudar ou quer mudar? Faça a mudança passo a passo. Todas as coisas, até mais pequenas, são importantes, fazem a diferença, criam um impacto. Temos o poder enorme, a responsabilidade enorme de fazer alguma coisa, de começar hoje. Obrigada, Ana. Obrigada eu. Vamos agora conhecer Clara Casanova Ferreira, licenciada em Relações Públicas e Comunicação Empresarial na ESCS. Nas horas vagas dedica-se à apicultura, uma atividade que ajuda a manter as abelhas. Vamos agora saber como tudo começou. Sem esta apicultora na família, acho que perdíamos de facto todos um bocadinho, porque é muito gratificante, em termos de estudo da biologia das abelhas e de tudo aquilo que ela permite, tudo isso desmistificado é muito giro. Sou esqueciana, tirei Relações Públicas, sempre estive muito envolvida em tudo o que era aniversários da ESCS, tudo o que era eventos lá na ESCS, tudo isso de facto nos marca, nos deixa um bichinho e nos permite às vezes ter experiência de vida que depois nós vamos aplicar no dia-a-dia no trabalho. Eu sou Senior Account Manager na Lewis. Eu entrei na Lewis há cerca de 4 anos, principalmente para desenvolver o componente de marketing da empresa, portanto eventos, outro tipo de iniciativas que os clientes queriam dinamizar. A apicultura tem sido, de facto, aquilo que nos tem ocupado a mim e a minha família. Comprámos 3 colmeias, fizemos um pequenino curso de um fim de semana numa associação na Lausanne, mas de facto era um curso muito básico, muito inicial. Pensámos, ok, claramente precisamos de mais alguma coisa. Fizemos um ano apícola, foi uma formação também de um fim de semana por mês, mas aí conseguimos, em praticamente todo um ano, ver a evolução. Estudámos as doenças todas, estudámos todas as problemáticas, estudámos todo o ciclo da abelha e foi uma oportunidade fantástica de ter a teoria e a prática juntas. Chegámos a ter 17 colmeias o ano passado, não só lá, divididos nos 2 sítios, mas infelizmente este ano foi rigoroso. Os incêndios de Oliveira do Hospital também fizeram aqui algumas baixas, neste momento estamos com 11 no total. Pelo menos uma vez por mês visitamos os apiários para visitar as abelhas, ver como estão as abelhas, os apiários, ver se está tudo em ordem, se há alguma doença, se é preciso de alguma forma no inverno alimentar ou tratar um bocadinho do terreno à volta, fazer limpeza. Se este projeto que a Quinta do Pisão aqui desenvolveu, de ter um apiário pedagógico que promove aqui dentro atividades de mostrar às pessoas, mostrar a crianças o que é que são as abelhas, para que é que servem, portanto, toda a parte de educação ambiental. Se este projeto pequenino puder ser um projeto piloto para iniciativas que podem acontecer um pouco por todo o país, pelo menos Portugal certamente vai fazer a sua parte. Este projeto é muito interessante, se pudermos replicar isto para vários pontos do país, tenho a certeza que vamos conseguir chegar a bom porto e pelo menos em Portugal as abelhas não serão extintas. A mensagem a passar é a mesma, se calhar, desde o tempo de Einstein. É preciso conservar. Nestes últimos 20 anos, de facto, a preocupação pelas causas ambientais em Portugal mudou muito, mas ainda assim há um percurso muito grande a fazer. A sustentabilidade não pode ser só uma buzzword de marketing, tem de ser, de facto, alguma coisa que entre no dia-a-dia das pessoas, na vida das pessoas, e isso não se muda, às vezes, nem numa geração. Os ecossistemas devem ser conservados. Para isso, todo o cuidado com a natureza é pouco. No entanto, a população continua a ter comportamentos que comprometem os animais e muitos deles estão a desaparecer. As abelhas são um exemplo disso mesmo. O Prisma de hoje dá-te a conhecer um pouco mais estes animais e mostra como podes ajudar a evitar que estes fiquem extintos. Provavelmente já conhece estes animais, as abelhas. Tal como o grupo de amigos do Miguel, também já deves ter tentado matar uma abelha pelo menos uma vez na vida. No entanto, não a deves matar,
Afinal, sabes o que é uma abelha e o porquê dela ser tão importante para nós? Para perceberes, vamos começar pelo início e explicar como as abelhas se dividem. A nível mundial existem 220 mil, vamos focar um pouquinho mais em Portugal. Em Portugal existem mais de 680 espécies conhecidas, existirão muitas mais que estão por estudar ainda. Então vamos distinguir aqui entre dois tipos de estrutura social ou comunidades sociais de abelhas. Vamos diferenciar as que vivem em comunidade das solitárias. Quando nós estamos a falar, no caso de Portugal, mais de 90% das espécies são espécies solitárias, portanto apenas dependem de si próprias. As solitárias constroem o próprio ninho para depositar os seus ovos e alimentam-se sozinhas. Já as abelhas operárias vivem em comunidade e dependem umas das outras. Esta abelha é muito importante porque não só cuida da colónia, como alimenta todas as abelhas que aqui vivem. Mas ao contrário das abelhas solitárias, há uma hierarquia nas que vivem em comunidade. Dentro de uma colónia não existem só abelhas operárias. Há ainda a abelha rainha, que põe milhares de ovos por dia, e o zangão, que fecunda os ovos. Destas 3 abelhas, as operárias são as que têm mais trabalho. Na primavera, milhares delas partem numa longa viagem de flor em flor à procura de alimentos. Mas não são as únicas, as solitárias também fazem a mesma viagem. Mas que alimentos procuram? São o néctar e o pólen. E como é que as abelhas escolhem as flores? Todos os dias as abelhas passeiam pelos campos e jardins a altas velocidades. As plantas com flor tentam atrair as abelhas com cores e cheiros. As abelhas têm um olfato super apurado. Quando detectam um padrão forte ou um odor intenso, vão até à flor. Depois, as abelhas recolhem o alimento em várias flores que as atraem. Ao mesmo tempo que a abelha se alimenta, ela acaba por espalhar o pólen de flor em flor. Este processo chama-se polinização e é o que permite às plantas se reproduzirem. Com a chuva e o vento, tudo acontece naturalmente, mas com as abelhas é preciso mais para convencê-las. Mas porquê que as flores precisam de tantas abelhas? Portanto, se as abelhas não existissem, não havia transporte de pólenes, que são células sexuais masculinas. Portanto, ao não haver o vetor de transporte, deixava de haver a polinização. Quando a abelha já tem alimento suficiente, volta para a colónia ou para o ninho. Agora, esta abelha estava a tentar voltar à colónia, mas o grupo de amigos do Miguel tentou matá-la. Não faças como eles, porque as abelhas são um dos principais agentes polinizadores. Apesar de existirem outros agentes como os pássaros e os morcegos, quase metade da polinização no mundo é realizada pelas abelhas. Mas o que é que acontecia se não existissem abelhas? Existem cerca de 369 mil plantas com flor no planeta, sendo que quase 88% destas flores dependem da polinização das abelhas. Como se isto não fosse suficiente, a maior parte da plantação dos vegetais e das frutas também depende delas. Resumindo, se elas desaparecessem completamente, haviam efeitos à escala global. Portanto, imaginando que as abelhas desapareciam, 2/3 da nossa alimentação ficava comprometida. Isso tinha um reflexo direto, que era no inflacionamento dos produtos. E o inflacionamento dos produtos iria provocar um maior desnível ou uma maior injustiça na distribuição alimentar. Portanto, ao desaparecer uma única abelha, compromete-se uma população gigante de plantas e, por bola de neve, compromete-se todo o ecossistema por aí pela frente. Muitas plantas, frutas e legumes deixariam de existir, o que levaria a que vários animais ficassem sem alimento, incluindo os humanos. Todo o ecossistema seria alterado e muitas espécies podiam entrar em extinção. Esta realidade já esteve mais longe. Nos últimos 15 anos, as abelhas têm vindo a desaparecer. Tem acontecido o chamado Colony Collapse Disorder. Uma em cada 4 espécies de abelhas está em risco de extinção. Na China e no Japão já foram registradas perdas totais de colónias. O caso mais grave é mesmo nos Estados Unidos da América, onde 60% das populações de abelhas desapareceram em mais de 20 estados. No entanto, este tema não é recente. Desde a Segunda Guerra Mundial que as abelhas estão a desaparecer. Por volta dessa altura, existiam quase 5 milhões de abelhas. Já hoje, são por volta de 2 milhões. Na Europa, a situação também não é a melhor. Em Itália, Bélgica e Alemanha, metade das abelhas desapareceram. Em Espanha, desapareceram 9 mil milhões de abelhas num ano. Já em Portugal, a população de abelhas diminuiu, mas não houve nenhum evento catastrófico. Mas afinal, o que coloca em perigo as abelhas? Há vários fatores, desde a poluição ao desmatamento. Os principais são o uso excessivo de pesticidas e agrotóxicos, a monocultura, as pragas e parasitas, a atividade humana e as alterações climáticas.
O aquecimento global, ao fazer uma alteração de 1, 2 graus em todo o planeta, tem repercussões gigantes. As espécies de abelhas que estão habituadas a uma temperatura, têm uma janela de existência de temperatura muito definida, ao termos um inverno extremamente rigoroso, faz com que elas já morram durante o período de hibernação. Muitas daquelas que são solitárias que hibernam irão morrer, já não irão despertar. Da mesma forma, o aquecimento no verão de mais 1 ou 2 graus faz com que essas espécies não possam ter uma janela de sobrevivência e irão morrer. Portanto, o aquecimento global, seja pela incidência direta da temperatura, seja pelos cataclismos que traz adjacentes, comprometem as populações de polinizadores. O assunto é preocupante, mas não têm sido feitos esforços significativos. E os apicultores, no geral, são uma grande ajuda para conservar as abelhas, mas qualquer pessoa pode ajudar. Como? Todos nós podemos ajudar de uma forma muito subtil, tão simples quanto criarmos cantinhos de aromáticas. E depois, se quisermos ir um pouquinho mais fundo do que isso, temos que começar também a repensar o nosso estilo de vida. E isso nós devemos fazer efetivamente, é consumir produtos locais e de pequenos produtores. Portanto, se queres continuar a comer fruta ou legumes, vais precisar das abelhas. Por isso, não te esqueças, a próxima vez que vires uma, não a mates. Agora que já viste o impacto da atividade dos humanos no meio ambiente, é hora de agir. Não percas a próxima semana, onde te mostramos algumas soluções ambientais. Hoje, o E2 fica por aqui. Até lá, continua a acompanhar os conteúdos exclusivos. Visita-nos no Instagram e no Facebook em e2.escs e no YouTube em E2escs. Até para a semana.